O homem que só pensa nessa vida é dos mais miseráveis da terra. Então busque pela sua salvação. Amém? É o tema da minha pregação hoje. Hoje nós estaremos falando sobre salvação. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para ouvir a palavra do Senhor nesta noite? Aleluia, sem perda de tempo. Esse é o momento, é a hora que Deus preparou para falar com você nessa noite. Amém, Jesus? Quem veio aqui ouvir Deus falar, diga amém. Então prepara o teu coração agora, porque a palavra de Deus é como uma semente, e o teu coração como terra fértil. Uma vez que essa palavra cai no teu coração, ela vai germinar, ela vai crescer, e ela vai dar os frutos ao Senhor. Amém, Jesus? Aleluia. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 53. Livro de Isaías, capítulo de número 53. A partir do primeiro versículo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite para mim e para você. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi submetido como renovo. Perante ele é como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejávamos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Pela a opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse enganado na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongada os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito, como com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi
contado com os estrangeiros, com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores e intercedeu. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas a esse texto maravilhoso, aleluia, da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Amados, nós estamos vendo um homem que teve um chamado de profeta, um homem chamado Isaías, que de todos os profetas da Bíblia é o mais messiânico, porque ele traz com certeza em suas profecias, aleluia, a revelação desse Senhor Jesus, desse Deus que deixaria a glória, que deixaria o trono, que deixaria os céus para vir como homem à terra, para sofrer, para passar pelo que ele passou, por amor de cada um de nós. Quando nós falamos de salvação, nós entendemos que não há salvação fora de Jesus. Jesus é o único Deus, é o único que deu a sua vida pelas nossas vidas. Lembre-se, quem deveria ser castigado, quem deveria estar naquela cruz éramos nós, e não o Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, em João 3,16, que Deus amou tanto, mas tanto, o mundo, que entregou o seu Filho amado, para ter essa morte terrível, a morte de cruz. Quando nós entendemos a mensagem da cruz, não necessariamente a cruz, porque a cruz, meu irmão, era uma arma na mão dos romanos. Quando o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra do Senhor diz que muitos dos discípulos foram embora, porque Jesus tocou num assunto delicado, Jesus tocou na pena de morte dos romanos. Então não é a cruz que faz a diferença na nossa vida, porque a cruz era uma arma sanguinária que matava, aleluia, uma das piores mortes até hoje. Mas a mensagem da cruz é poderosa. A mensagem da cruz faz diferença na nossa vida. A mensagem da cruz aponta para a salvação, para uma vida que teremos depois que fecharmos nossos olhos aqui na terra. Como eu disse no começo, há muitas pessoas andando neste mundo como se a vida dele não tivesse um fim, como se o mundo um dia, aleluia, não fosse, aleluia, acabar. Mas essa não é a verdade, porque o diabo tem iludido as pessoas. O diabo tem colocado, aleluia, no coração das pessoas que as bênçãos são aqui, que é aqui, e aqui, e aqui. Não, a palavra do Senhor diz que o nosso tesouro não está nessa terra, aleluia. A nossa vitória não é dessa terra, a nossa vitória é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então nós começamos a entender esse texto, porque Isaías narra a verdadeira imagem do Senhor Jesus para o mundo. Infelizmente, aleluia, há muitas pessoas hoje que não estão crendo mais, que não acreditam mais na Bíblia, na palavra de Deus. Há uma força para mudar isso daqui. Tem pessoas que já têm colocado outros deuses no lugar de Jesus, demonstrando a tamanha insatisfação por essa verdade que construiu os céus e a terra. Mas não se espante, não é algo só da nossa geração, não. Isso aconteceu no tempo de Jesus, porque quando Jesus se manifestou, quando Jesus principiou o seu ministério, e ele começou a anunciar o evangelho do reino, ele começou a curar,
ele começou a ensinar, ele começou a pregar com autoridade. Muitos creram, mas muitos descreram e disseram que ele tinha demônios, disseram que ele tinha parte com o diabo, que aquilo não era de Deus o que acontecia. Quando Jesus chegava na sinagoga no sábado, e ele ali abria o pergaminho, pregava, e depois da pregação ele curava, diziam para ele que ele estava transgredindo a lei, porque no sábado não era, aleluia, não podia curar ninguém. Mas Jesus curava, porque ele viu o sofrimento, a angústia, a aflição daquela vida que entrava naquela igreja escravizada pelo diabo. Mas as autoridades da época, aleluia, usaram isso para condenar ele. Porque Jesus, meu irmão, ele ora para o seu coração. Jesus, ele olha, aleluia, para o seu sofrimento. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe, aleluia, aonde está te machucando. Mas a religião não. A religião olha para a tua aparência. A religião olha para a sua performance e não para o seu interior. E aqueles homens perseguiram Jesus. Aqueles homens eram influentes de homens. Preste atenção no que eu vou dizer. Jesus era influenciado pelo céu. Jesus era influenciado pelo reino. Jesus era influenciado pelo Espírito Santo. Mas aqueles homens eram influenciados pela terra, pela carne e pelo diabo. E por isso não conseguiam ver em Jesus um caminho da salvação. Eu quero que você abra os teus olhos essa noite pela fé. Eu quero que você, aleluia, creia nesta palavra. Não é em mim, mas na palavra que está sendo liberada. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai aos céus, ninguém vai receber a salvação, se não for pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então Isaías começa a narrar como as pessoas o vê. Como um homem sem expressão, um homem machucado, sofrido, um homem que sofria perseguições. Aqui Isaías diz que ele não tinha beleza e nem formosura. Aquele quadro bonito que muitos têm na sua casa, um Jesus de cabelo comprido, de olho azul, esquece aquilo, aquilo não é Jesus. A palavra diz que Jesus não tinha beleza e nem formosura, ele era um homem comum. O que chamava a atenção das pessoas não era a beleza da formosura do rosto de Jesus. O que chamava a atenção do povo era o poder de Deus que se manifestava na vida de Jesus. Porque Jesus pregava a verdade, Jesus pregava o reino de Deus, a salvação, levavam pessoas a se arrepender do seu pecado. E era isso que chamava a atenção das pessoas. Eu quero te dizer nessa noite, o que tem que chamar a sua atenção, meu irmão, não é o templo, não é a roupa da irmã, não é a roupa do pastor, não é a vida do pastor. Que tem que chamar a sua atenção aqui nessa noite é a beleza, a santidade, o poder daquele que vive e reina para todo sempre. Aplauso a Ele. É Ele que tem que chamar a sua atenção. Porque quando olhamos para Jesus, meu irmão, nós tiramos o olho do mundo. E o próprio João disse, o apóstolo João, quem ama o mundo, o amor de Deus não está no mundo. Então se você ama o mundo, você não ama Deus. E nós precisamos deixar o nosso coração, a nossa vida para o Senhor Jesus. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo anunciou aos coríntios dizendo: a mensagem da cruz para o mundo é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? A mensagem da cruz, aleluia, quando nós a entendemos e quando nós absorvemos essa informação na nossa vida,
ela vai levar-nos a nos buscar aquilo que é de mais precioso para nós. Não é o dinheiro, não é a prata, não é o ouro, não é os bens materiais, não é o que você pode comprar ou adquirir nessa terra, mas é a sua própria salvação. A sua própria salvação. E também a palavra do Senhor diz, aleluia, em Efésios capítulo 2, e versículo de 8 a 10, que a salvação é pela graça mediante a fé. Entenda, a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então o homem, aleluia, ele tem fé porque a fé vem de Jesus. E Jesus vai requerer essa fé porque ele é dono da fé. Se ele é o autor e consumador da tua fé, ele vai requerer a tua fé. E a tua fé vai ter que estar em primeiro plano para que você alcance a graça e através da graça a sua salvação. Agora entenda, graça não é um nome bonito que está escrito na Bíblia só para você ler. Graça é um benefício. É um benefício dado pelo Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. É um salvo-conduto para um criminoso, para um pecador que estava caminhando para o inferno, porque esse era o meu destino e o seu destino. O nosso destino não era o céu, era o inferno, junto com os demônios. Jesus veio e deu um salvo-conduto chamado graça para que você alcance a sua salvação. Mediante a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam dele precisa crer que ele existe. Tem muitas pessoas que falam assim: eu já ouvi falar de Jesus. Há uma grande diferença ouvir falar do que conhecer. Quem está entendendo, diga amém. E Jesus, ele quer ser conhecido. Jesus, ele quer fazer parte da tua vida. Jesus, ele quer estar com você nos momentos bons e nos momentos ruins. Jesus, ele quer, aleluia, andar com você. Mas entenda, cadê a sua fé? Cadê a sua fé? A palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que não creram. Aqueles que, perdão, não viram, mas creram. Quem está entendendo, diga amém. Alguém está vendo Jesus aqui? Você está vendo Jesus aqui? Eu também não estou vendo, mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Jesus é a palavra é Jesus. E Ele se faz presente nesse lugar. E há 2.500 anos atrás, Ele estava levando as pessoas ao arrependimento. Hoje, século 21, dia 11, aleluia, de agosto de 2024, Ele está aqui na IERD, trazendo a remissão dos pecados, trazendo a oportunidade de arrependimento. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje e vai fazer eternamente, porque Ele é o Deus de Israel, o Deus vivo todo-poderoso. Então nós precisamos crer. Porque aquele que não crê, irmão, é incrédulo. E a palavra incrédulo, aleluia, ela é, aleluia, mencionada como a mesma coisa que feiticeiro. Olha a profundidade disso. Então nós não podemos, como Isaías disse, aleluia, ele nos salvou. Não era para você estar aqui. Eu estou batendo nessa tecla para que você entenda. Não era para você. Mas eu sou bonito, pastor. Não era para você estar aqui. Mas eu sou honesto, pastor. Não era para você estar aqui. Porque não é pelas obras, é pela fé. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz isso. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 4 a 5. Aleluia. Ele diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas a salvação primeiramente vem pela fé. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém parta dessa terra sem a presença dEle, sem estar com Ele, sem ter aceitado Ele na vida dEle. Mas isso está acontecendo por quê? Porque as pessoas estão perdendo a noção de quem é Deus. Amados, se nós pudéssemos ter 1 minuto de visão espiritual, 1 minuto.
você ia ver como é o mundo espiritual. A sua mente, vira para o teu irmão e diz assim: a sua mente é o maior campo de batalha na sua vida. Sabe por quê? Aí pergunta para o irmão: sabe por quê? Porque quem controlar a sua mente controla a sua vida. Quem controla a sua mente vai controlar, aleluia, o seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Então não deixe que o diabo tome esse campo de batalha para ele. Não ceda ao diabo, não ceda às coisas desse mundo, não ceda às suas vontades, não ceda àquilo que você quer fazer. Ceda à vontade de Deus, a Jesus Cristo. Porque Isaías disse, aleluia, ele vai dizer no versículo de número 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. É assim que as pessoas olham. Jesus fez tudo por nós, mas nós olhamos e falamos, muitos falam, né? Nós não, mas muitos falam e olham, mas era o destino dele. Você acha que Jesus, em algum momento, você não acha que Jesus, aleluia, poderia ter desistido? O próprio diabo falou isso para Jesus. Por que dar a vida por esses? Olha aí. Jesus estava na cruz, crucificado, sem ar. O sangue dele estava escorrendo. Satanás aparece e diz: olha aí, é para isso aí? Olha lá, está tudo gritando lá: morra, morra Jesus, morra logo, se salva. Curou tantos e agora não consegue se salvar. Jesus olha para o céu e diz: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Nós precisamos ter um coração como o coração de Deus. Já cantamos isso aqui nessa noite. Se nós quisermos alcançar a maior vitória que o homem pode alcançar nessa vida, é a sua salvação. Entenda, viver nessa vida, aleluia, cheio de dinheiro ou não, viver nessa vida andando de carro ou não, viver nessa vida, aleluia, empregado ou não, viver nessa vida casado ou não, isso aí é parte da vida humana na terra. Mas o que é em consideração a nossa vida é o espiritual. Isso não muda. Porque quem tem dinheiro pode ir para o céu, quem não tem também pode. Quem tem carro pode ir para o céu, quem não tem também pode. Vocês estão me entendendo o que eu quero te dizer? Meu amado, não é a condição aqui da terra que vai qualificar você. Não é o que você tem, não é o sobrenome que você tem, não é o dinheiro que você tem, aleluia, não é o bem material que você conquistou, que vai qualificar você se você vai para o céu ou não, mas sim a vida que você levou, aleluia, na presença de Jesus. Se você foi fiel, obediente à sua palavra, se você desviou do mal, disse não ao pecado, aleluia, disse não a Satanás, é isso que vai levar você para o céu. É isso que vai nos levar para morar com Jesus no céu. Mas entenda uma coisa, por favor. O diabo sabe qual é o teu ponto fraco. Ele sabe, muitas vezes, o que eu vejo no seu coração. E o diabo vai trazer para você na bandeja a droga, a bebida, a mulher, o homem, o dinheiro, o cargo. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai te oferecer. E quantas pessoas estão se rendendo a isso? Quantas pessoas estão se rendendo a isso? Achando que aquilo... eu recebi um presente de Deus. Cuidado. Cuidado.
Eu nunca vi Deus dar alguma coisa e tirar ele da presença dele. Eu nunca vi Deus dar alguma coisa para alguém e separar, aleluia, aquela pessoa dele. Jesus nunca faria isso. Eu nunca faria isso com ninguém. Eu nunca daria alguma coisa para alguma pessoa para ela se afastar de mim. Mas existem pessoas que recebeu as coisas achando que é de Deus e não é de Deus. Achando que Deus aprovou e Deus não está aprovando. E é por isso que nós estamos enxergando muitas pessoas aí, meu irmão, passando dificuldade. Porque existe sim o tempo de fartura. Existe o tempo de bonância. Existe o tempo de tranquilidade. A palavra fala sobre isso. Ali em Juízes 6, vai falar que Deus deu descanso a Israel, 40 anos sem guerra. O povo tinha lutado. E é interessante que enquanto o povo estava passando por luta, por guerras, eles estavam na presença de Deus. O Senhor olhou e falou assim: não, esse povo já sofreu demais. Vou dar descanso. E ele descansou o povo de Israel por 40 anos. Sabe o que Deus fez? Afastou os inimigos deles. Todo mundo começou a temer Israel. Por 40 anos nenhum rei se levantou contra Israel. E a palavra do Senhor que nesse meio termo, que nesse tempo de 40 anos, Israel enriqueceu. Porque Israel, Deus deu um dom ao povo de Israel. Eles cultivavam a terra como ninguém. E criavam animais como ninguém. E Deus prosperou os campos. Deus prosperou os animais. De tal maneira que Israel passou a ser a terra mais rica de todo aquele território. Mas sabe o que eles fizeram? Se desviaram do caminho do Senhor. Tomaram outros deuses para adorar. E sabe o que Deus fez? Deus então lançou eles nas mãos dos seus inimigos. Deus pegou Israel e lançou na mão dos medianitas. E os medianitas, eles vinham como gafanhoto. E começou, aleluia, a pegar tudo que Israel tinha. A destruir tudo que Israel tinha. Em 7 anos, Israel perdeu o que conquistou em 40. Se prometeu de tal maneira que o povo largou a cidade e foi morar em cavernas para esconder um pouco de comida para que os medianitas não roubassem. E aí quando o povo foi para o fundo do poço, foi lá no lugar onde eles não tinham mais como sair, sabe o que eles fizeram? Se lembraram de Deus. Se lembraram de Deus. E aí diz a palavra que eles começaram a clamar a Deus, Deus ouviu o clamor, e viu que o clamor era de arrependimento, eles reconheceram o erro que eles fizeram, se arrependeram, então Deus veio, o anjo apareceu a Gideão. Gideão estava no lagar malhando trigo, lagar é lugar de pisar uva, fazer vinho, mas ele estava ali malhando trigo para esconder os medianitas. E o anjo aparece para ele: olha, você vai salvar o teu povo das mãos dos medianitas. Então Gideão vai falar para ele assim: eu? O senhor errou o endereço. Eu sou o menor da minha casa. A minha família a mais pobre de Manassés, que ele era da tribo de Manassés, a mais pobre. Esquece, o senhor errou. Quando ele fala que ele era o menor na casa dele, que ele era, aleluia, né, o último filho. O primogênito era outro. Ele falou: ó, não é comigo que o senhor tem que conversar não, é com o meu irmão lá, o primogênito lá. Mas o Senhor falou assim: não, é com você mesmo. Porque eu escolho as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amém, Jesus? Deus pega, aleluia, aquele que não tem nenhuma capacidade e o capacita para fazer. É por isso que você está aqui. Porque se fosse a sociedade, você não estaria aqui.
Se fosse depender de pai, de mãe, de irmão, de família, de pessoas lá fora, você não estaria aqui hoje, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas não foi o homem que acreditou em você, não foi o homem que te chamou. Quem te chamou foi o Todo-Poderoso, aquele que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Foi Ele que escolheu você. Não foi você que escolheu Ele. Foi Ele que te resgatou. E quando as pessoas viram você vindo para a igreja, ah lá, está se escondendo, vai colocar uma Bíblia debaixo do braço agora, ah lá, é como se nada aconteceu na vida dele, mas é isso mesmo, aleluia. Deus passou um pano no seu passado, meu irmão. Para Deus não existe o que você fez, para Deus existe o que você está fazendo, e se você se arrepender hoje, Ele vai escrever uma nova história na tua vida. Deus aparece para Gideão, Gideão dá um jeito de sair fora, tudo quanto é jeito, mas não consegue. Então, o que o Gideão vai fazer? Indagar a Deus. Falou, se o Senhor é Deus, mesmo que o Senhor permitiu que isso acontecesse com nós. Cadê o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Cadê o Deus que abriu o Mar Vermelho? Cadê o Deus que abriu o Jordão? Cadê o Deus que fez maná cair do céu? Cadê Deus? Cadê esse Deus? E aí Deus vai dar uma sarrafada nele. Porque Deus é assim, meu irmão. Deus é muito bom. Mas quando Ele tem que sarrafiar, Ele sarrafa. E a batida de Deus é doída. Ele pegou, deu uma sarrafada. E disse assim, vocês me deixaram lá atrás. Não fui eu que abandonei vocês, foi vocês que me abandonaram. Trazendo outros deuses aqui para a tua terra. A terra que eu prometi aos seus pais. Vocês contaminaram a minha terra. Adorando outros deuses. E deixa eu te lembrar uma coisa, Gideão. Lá na casa do seu pai tem um poste a Baal. Lá na casa do seu pai, lá no quintal da casa dele tem um centro de macumba. É por isso que o povo está nesse estado. E aí Deus fala assim, tem mais. Se você quiser viver livre desse castigo, você vai entrar lá na casa do seu pai e vai quebrar o centro de macumba dele, e vai quebrar tudo lá, e vai levantar um altar para mim naquele lugar. Gideão falou assim, como é que eu vou fazer isso? É a casa do meu papai. É claro que Deus não usou esse termo, né? Se vira. Deus não usou. Mas Deus falou com certeza para ele, não sei, mas você tem que fazer. Você tem que ser corajoso. Quem está entendendo, diga amém. Você foi corajoso para buscar as coisas que não eram de Deus na sua vida. Agora seja homem, seja mulher para buscar as coisas que é de Deus para a sua vida. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Por muito menos você foi e buscou as coisas que não eram de Deus, e isso desgraçou a sua vida, amarrou a sua vida, afundou a sua história, e hoje você está pagando até hoje por isso. Então seja agora homem de fé, seja agora, aleluia, homem corajoso, para buscar as coisas que vêm do céu, do alto, de Deus, para mudar essa história da tua vida. Eu gosto muito do versículo na Bíblia que diz, aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meu irmão, Jesus já te deu um salvo-conduto. Saia dessa escravidão. Amém, Jesus? Saia desta escravidão. É interessante, meu irmão, que existia uma lei no Velho Testamento, que quando um judeu era escravizado, ele trabalharia por um determinado tempo para aquela família. E alcançando aquele tempo, aquele escravo tinha que ser liberado. E uma vez que ele fosse liberado, furava-se a orelha dele. E quando ele andava no meio da sociedade, olhava e falava assim, não, aquele ali já foi escravizado, não pode ser escravizado mais. Amém, Jesus? Eu não estou fazendo a ilusão que o homem hoje tem que furar a orelha, tem que usar brinco, nada disso. Nós aqui pregamos contra brinco, contra tatuagem. Amém? É claro que muitas pessoas vêm sem o conhecimento, já vem tatuado, já vem com brinco, maravilha. Não vão pedir para pagar, nada disso. Mas depois que conhece a verdade, é pecado você fazer essas coisas.
Você fere o caráter de Deus quando você atenta contra o seu próprio corpo. Amém, Jesus? Então entenda uma coisa nessa noite. Mas a palavra do Senhor diz que muitos, quando dava o tempo, eles ainda queriam permanecer como escravos. Sabe o que isso significa? Que Jesus já abriu a porta da prisão. Ele já pagou o preço para te soldar. Mas tem muita gente que ainda fica no fundo da prisão. Mesmo com a porta aberta, não consegue enxergar a liberdade que Cristo já preparou para você. Então a palavra do Senhor diz: nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos são acrescentadas. Quem entendeu essa palavra, diga amém. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio. E Ele quer libertar você de tudo aquilo que aflige hoje o seu coração. Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? O que está abalando, aleluia, os seus sentimentos? O que tem tirado a sua paz? Jesus está aqui nessa noite. E Ele está propondo para você algo que dinheiro não compra. Algo que o mundo não pode oferecer. Ele está te oferecendo aqui a salvação. No nome dEle, em Cristo Jesus. Mas essa salvação só vem através da sua fé. E a fé é aquela que move o nosso coração e que nos dá entendimento, que nos faz refletir e chegamos à conclusão: eu pequei, eu errei, eu fui culpado, mas hoje eu quero mudar de vida. E a pessoa vem e pede perdão assim. Isso é tão maravilhoso, é um momento tão único, é um momento, aleluia, tão grande na vida do homem, porque a palavra do Senhor diz que quando alguém é curado na igreja, não há festa nos céus, que quando o paralítico entra e anda na igreja, não há festa no céu, quando o mudo volta a falar, quando o surdo, aleluia, volta a ouvir, quando o cego volta a enxergar, não há festa no céu, mas a palavra diz que há festa nos céus, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. A festa dos céus. E os anjos estão lá agora no céu, ó, já com os instrumentos tudo pronto. Não, acho que você não entendeu. Os anjos já estão tudo no céu, aleluia, já com os instrumentos tudo preparado. Sabe o que eu acho que eles estão querendo? Eles estão querendo fazer festa nessa noite. Eles estão querendo fazer festa no céu nessa noite. Mas alguém aqui tem que se arrepender. Meu irmão, você acha que eu vim de berço evangelho? Você acha? Tive um pai maravilhoso, está na glória, já partiu. Tive uma mãe maravilhosa, mas infelizmente eles não me criaram no caminho do Senhor. E por algum momento na minha vida, meu irmão, isso fez uma diferença muito grande. Porque isso me levou para o submundo do crime. Me levou a conhecer os lugares mais obscuros dessa terra. E eu era escravo de Satanás. O Senhor só não me permitiu matar. Tentei, mas não consegui. Por quê? Porque Deus não queria que eu sujasse as minhas mãos com sangue. Porque alguém para pregar o evangelho, dirigir uma igreja, não pode ter as mãos cheias de sangue. Davi queria construir um templo, o Senhor, Deus não deixou, porque Davi tinha as mãos cheias de sangue. Quem está entendendo, diga amém. E não foi o sangue derramado pelas guerras, não, que o próprio Deus mandou travar, não, era o sangue de Urias, que ele mesmo matou. Estava a marca do sangue do inocente na mão de Davi. E Deus não permitiu que ele construísse o templo. O filho dele, Salomão, foi construir. Para mim ser pastor hoje aqui, aleluia, sobre esse altar, e eu tenho temor de Deus para falar isso. Deus não permitiu eu sujar minhas mãos com sangue. Mas tentaram me matar. E eu tentei matar, mas Deus não permitiu. Mas um dia, eu não sabia. Antes mesmo que houvesse eternidade, o Senhor já me conhecia. Antes mesmo que céu e terra fosse feito, o Senhor já te conhecia.
E um dia, não o meu dia, mas o dia dele, ele cruzou meu caminho e apareceu para mim, se mostrou para mim, através de uma irmã, me fez o convite, eu fui na igreja, e desde que entrei, desde o dia que eu pisei, eu nunca mais saí. Aleluia! Hoje faz 30 anos que eu me converti, na presença do Senhor, ele mudou minha vida, mudou a minha história. E ele quer fazer o mesmo com você hoje. Mas sabe o que eu fiz? Eu me arrependi dos meus pecados. Os meus familiares falaram assim, não vai dar em nada, vai ser bandido. Vai ser bandido, se não é cadeia, vai morrer. Hoje Deus escreveu uma nova história. Se cumpriu a palavra na minha vida. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus pegou uma pessoa praticamente sem estudo nenhum, colocou como pastor numa igreja. Fiz faculdade, formei meus filhos. Aí minha filha está fazendo a faculdade, daqui a uns 3 anos ela termina dela, meu filho já terminou dele. Sabe, trabalhando o quê? De pedreiro. Aí as pessoas olham para mim assim, né? Veio eu com um carro do ano, minha casa própria. Aí fala assim, puxa vida, mas você conseguiu tudo isso trabalhando de pedreiro. Trabalhando de pedreiro, porque eu não ganho salário da igreja. Eu não ganho salário dessa igreja. Faço a obra aqui pelo amor de Deus. E dou minha vida por ela. Tudo que eu conquistei, trabalhando de pedreiro. Aí fala assim, mas eu também trabalho. Já teve outros pedreiros que falaram, mas eu também trabalho de pedreiro, nem casa própria, eu tenho nem bicicleta, eu tenho para andar. Falei, então, meu irmão, mas eu sou fiel a Deus. Tudo que vem na minha mão, devolvo o dízimo. E o Senhor prospera o meu caminho. Serviço que para uns aí, aleluia, serviço que para uns aí era uma semana, né? Era um X de dinheiro, para mim dobra na minha mão. Eu falo para pessoa, às vezes, para não pegar o serviço, eu cobro X, dobro. As pessoas falam, não, é você que vai fazer. Sabe que eu vejo isso? A prosperidade de Deus. Eu conquistei tudo através do suor do meu rosto. Mas é claro, Jesus me ajudou desde o começo. Amém, Jesus? Casei pela fé, tive meus filhos pela fé, morei de aluguel 10 anos. E um dia eu falei para o Senhor, eu quero minha casa. Comecei a orar, quero minha casa, quero minha casa, quero minha casa, quero minha casa, quero minha casa. Aí um dia eu estava trabalhando, eu fui ali na caldeira, fazer um reparo na caldeira, subi lá no prédio lá, que é na sala de controle. E aí eu estava lá, o gerente da sala de controle falou para mim assim, olha aqui, meu irmão, você é pedreiro, eu tenho um sobrado, eu quero fazer uma escada, mas não estou encontrando jeito. Eu falei, como é que a sala do senhor desenhou para mim? Aí eu olhei para cá, desenhei a escada para ele, falou, nossa, como é que eu não enxerguei isso? Meu Deus, é isso que eu preciso. Rapaz, puxa vida, você não faz essa escada para mim? Eu falei, faço, eu vou lá e faço para você. Desci da sala de controle, peguei a PT, fui lá executar o serviço. Quando eu cheguei lá embaixo para executar o serviço, um outro controlador da sala de controle desceu atrás de mim e falou para mim assim, irmão, você não tem casa? Eu falei, não, eu moro de aluguel. Eu ouvi você falando em cima. Eu falei, moro. Então fala o seguinte, deu um cartão telefônico, olha como é que as coisas de Deus é. Deu um cartão telefônico para mim, atravessa a rua, tá vendo aquele orelhão ali? Vai lá, liga para sua esposa, pede para sua esposa pegar todos os seus documentos e levar lá do lado da Caixa Econômica, no posto Santa Luzia, lá no fundo tem uma salinha, fala para ela entregar seus documentos lá. Aí eu liguei para minha esposa, eu fiquei pensando, falei, não, vou lá. Foi lá, liguei, a minha esposa deixou as crianças com a mãe dela, foi lá no posto, deu a documentação, tudo certinho. Hoje faz 12 anos que eu moro na minha casa própria. E digo, comprei sem dinheiro nenhum. O Senhor me deu minha casa. Depois que tudo isso aconteceu, eu entendi. Deus entrou naquele rapaz, o Espírito Santo pegou ele, levou ele até a mim, e eu fiz tudo isso como Deus organizou na minha vida. Quem quer mudar de vida aqui, levanta a mão. Quem não está satisfeito com a sua vida hoje, levanta a mão. Aleluia. Então, se você precisa mudar de vida, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Laís?
Eu quero que você busque a Deus nessa noite, de todo o seu coração. Jesus está aqui, Ele quer fazer uma obra na tua vida, mas lembre-se, sem arrependimento ninguém verá a glória de Deus na sua vida. Tem que se arrepender, tem que se humilhar. Eu reconheci todos os meus erros, pedi perdão a Deus de todos os meus pecados. O Senhor passou uma borracha no meu passado, limpou a minha vida, e hoje eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. Amém, Jesus? Abre o teu coração para isso. Você que ainda não aceitou Jesus, abre o teu coração. Jesus está aqui para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Não há outro Deus. Você pode ir para a Ubanda, para o Candomblé, você pode ir para a feitiçaria, para a maçonaria, você pode ir, aleluia, para qualquer religião que você quiser. Nenhuma dessas vai poder te ajudar. Essas religiões vão afundar você. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite: Jesus pode.